o maior propósito de Deus quanto à vida dos seus filhos é nos tornar semelhantes a Jesus. Amém? Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 8, verso 29, que Deus, de antemão, tinha um plano para cada um de nós, para que nós fôssemos conforme a imagem de Cristo, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. O projeto de Deus para nós é que o discípulo se relacione tanto com o mestre, siga ele a ponto de querer ser como ele, se tornar como ele. Por isso Paulo vai dizer aos Gálatas, olha, eu sofro como em dores de parto, até que Cristo seja formado, gerado em vós. É o propósito de Deus, o maior propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Sermos como Jesus. Amém? E por isso eu gostaria de meditar com você num texto que com certeza é o mais conhecido de todo mundo, esse texto. Ainda mais porque nós vivemos num país cristão, com influência católica. Mesmo que uma pessoa não frequente uma igreja, ela provavelmente conhece esse texto, que traz aquilo que foi essencial na vida de Jesus, traz os princípios pelos quais Jesus viveu, pelos quais ele lutou, né? E com certeza princípios para as nossas vidas, que é a famosa oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Todos encontraram? Jesus diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Se você puder baixar a tua cabeça mais uma vez. Senhor, nesse momento, eu peço que o teu Espírito possa ministrar nas nossas vidas, através da tua palavra, Pai. Enquanto nós estivermos meditando, Senhor, passeie no nosso meio, visita os nossos corações, para que a semente lançada aqui de fato venha dar fruto na vida de cada um de nós, porque esse é o desejo do teu coração para cada um de nós, Pai, que venhamos a dar frutos, acrescentando a nossa fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, e assim possamos, dia após dia, nos parecer mais contigo, Senhor. No nome de Jesus, ministra sobre a tua igreja nessa noite, sobre aqueles que porventura não te conhecem ainda, Pai, fala ao coração deles, Deus se revela a vida deles, Pai, e nós te pedimos isso para o teu louvor e para a tua glória. Amém? Essa oração de Jesus, ela está dentro do Sermão do Monte, que é o sermão mais conhecido de Jesus. E ela está num contexto onde Jesus está falando da justiça cristã, do exercício da espiritualidade do discípulo, do cristão. Se você olhar, você vai ver que ele está falando sobre as nossas obras de justiça, a maneira como nós nos colocamos no socorro do próximo. Ele vai falar sobre oração, sobre jejum, sobre como nós lidamos com o dinheiro. Mas, acima de tudo, embora o texto seja uma oração, ela traz na sua essência, no seu conteúdo, a essência da vida cristã, a essência da vida do discípulo de Jesus. Então, mais do que uma oração a ser repetida, como muitos assim o fazem, de maneira mecânica, aliás, contrariando o próprio ensino de Jesus sobre oração, porque se você olhar um pouquinho antes aí, ele vai dizer assim, não fiquem repetindo sempre as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Então não é uma oração para ser repetida de maneira mecânica. Uma linguagem dizer com vãs repetições. Mas acima de tudo é uma oração para ser vivida. Amém? Para ser praticada, para ser encarnada. Aleluia? Então eu gostaria de pensar com vocês nessa noite sobre essa vida cristã a partir da oração do Pai Nosso, entendendo que a vida cristã ela possui duas perspectivas. Uma perspectiva na vertical, a nossa relação com Deus, e na nossa relação com o próximo, uma perspectiva horizontal. Falar primeiramente do fundamento da vida cristã, que é a nossa relação com Jesus, é a nossa relação com Deus, com o Mestre. E depois do cumprimento da nossa vida cristã, que é a relação que nós devemos ter com o nosso próximo, com o nosso semelhante.
Depois de pensar nessas duas linhas, trazer aquilo que essa oração nos traz, pensar nesse cuidado de Deus, nesse fortalecimento que Deus traz ao nosso coração para a vida daqueles que estão engajados na obra do ministério, para aqueles que estão engajados no reino de Deus. Então a primeira coisa que Jesus vai falar, pensando no fundamento da vida cristã, na nossa relação com Jesus, está na primeira palavra usada por Jesus nessa oração. Ele inicia essa oração dizendo, Pai. Pai. A expressão no aramaico é a mesma usada por Paulo em Romanos 8. Abba, Pai. Que traduzindo para nós significa papai. E quando Jesus se direciona a Deus dizendo papai, ele gera um choque, um escândalo na vida dos seus ouvintes. Quando Jesus está dizendo papai, ele está proporcionando uma nova visão sobre a relação que nós temos com Deus, podemos ter com Deus. Que ia em contradição à percepção que um judeu tinha naquele momento. Se você olhar na tua palavra e fazer um estudo, você vai ver que os judeus tinham todo um critério para falar sobre Deus, para falar do nome de Deus, para se dirigir a Deus. Os judeus mais ortodoxos, numa visão mais fundamentalista da palavra, ao invés de usar o nome Yahvé, eles usavam uma expressão que significava o nome, a fim de não tomar o nome de Deus em vão, numa interpretação fundamentalista dos 10 mandamentos. Então eles tinham todo um cuidado ao se dirigir a Deus, ao se comunicar com Deus. E de repente Jesus chega e diz, papai. Trazendo essa ideia de uma relação de proximidade. Quando Jesus diz papai, ele está dizendo que nós podemos nos aproximar de Deus com a convicção de que nós vamos ser recebidos por Ele. Amém? Quando ele fala papai, ele dá a ideia de que há um Deus que cuida de você e que se preocupa com a tua vida e com a minha vida. Há um Deus que tem um compromisso comigo e com você. Você que é pai, qual é o valor que você dá para a vida de um filho? Qual é o investimento que você faz na vida de um filho? E quando Jesus está falando isso, ele está abrindo a mentalidade dos discípulos para a sua relação com Deus. Ele é o vosso pai. Ele é o papai. Está promovendo uma relação de intimidade, de comunhão. Aleluia. Está dizendo que nós podemos nos achegar, nos aproximar de Deus, na convicção de que Ele vai nos receber. De que nós podemos ter uma relação de intimidade, de comunhão, algo de muita proximidade. Onde nós podemos falar e sermos ouvidos. Onde nós podemos expressar a Ele as nossas angústias, as nossas dores, as nossas alegrias. Podemos compartilhar com Ele aquilo que está no nosso coração, na certeza que Ele vai ouvir cada um de nós. Jesus então está promovendo para os discípulos uma relação de intimidade. Dizendo para eles, vocês podem ter intimidade com o Pai. Vocês podem se aproximar dEle. Aleluia! Ele já estava dizendo isso quando ele diz assim, no ensino da oração, que a oração não devia ser para a autopromoção do indivíduo, como os fariseus faziam, orando em pé nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem vistos pelos outros. Ele diz, não, você quando orar, vá para o teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, há de te recompensar. E essa palavra quarto no grego é tameion. E se referia a uma sala depósito onde os judeus guardavam os seus utensílios de valor, suas riquezas. Então, cá entre nós, não entrava qualquer um ali naquela sala, nessa sala depósito. É só quem fosse chegado. Você não vai levar qualquer pessoa para um cômodo da sua casa onde há utensílios de valor, vai? Que dirá um judeu, irmão? Que dirá judeu? Você conhece o judeu que foi ver o avião com a filha dele? Levou a filhinha dele para ver avião? E quando ele chegou lá, ele não queria gastar e a menina ficou encantada com o avião. E ele falou, fica aqui quietinho, o papai não tem dinheiro, não vou gastar. Aí o camarada viu ela e falou assim, eu vou arrancar dinheiro desse judeu, eu vou arrancar dinheiro do Salim. Ele se aproximou dele e falou assim, olha, vamos fazer um combinado? Estou vendo aí que tua filha está querendo andar de avião. Vamos fazer o seguinte, você entra comigo no avião, a gente anda. Se você conseguir ficar quieto a viagem inteira, você não vai pagar nada. Agora, se você dá um pio, a viagem vai custar R$500. Aí o judeu, tudo bem, entrou com a menina no avião. Daqui a pouco o camarada começou a fazer umas manobras. Eu olhava para o judeu, ele estava lá. E foi andando uns 30, 40 minutos fazendo manobra e o judeu ali suando,
branco, com medo. Aí o camarada desistiu, pousou o avião e falou, não é possível, Salim. Não teve nenhum momento que você teve vontade de gritar. Ele falou, só quando o filhinho de Salim caiu do avião. Brincadeira. A gente tem essa cultura de brincar com o Salinho turco, né? A gente brinca muito assim. Só recebia visita de... Salim só recebia visita de cobrador. E um dia um homem chegou na casa dele e falou, Salim está? Ele falou, Salim saiu. Ele falou, mas justo hoje que eu vim pagar ele. Ele falou, não, Salim saiu. Salim saiu. Então, o judeu não vai colocar qualquer pessoa no seu tameion. Só quem tem confiança. Só quem é de casa, só quem é chegado. E o que Jesus está dizendo, olha, vocês precisam ter esse tipo de relacionamento com o Pai. A ponto de dele poder entrar no seu tameion. Dele poder ser chegado de você, ter essa confiança. A base dos nossos relacionamentos é a confiança. E Deus quer que nós tenhamos confiança nele. E busquemos essa relação de intimidade, de comunhão, a vida de oração. A vida de oração era um dos pilares da igreja primitiva. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. A oração é um pilar da vida cristã. E nós devemos levar a oração a sério, a nossa relação com Deus a sério. A ideia do talmidim, do discípulo, do aprendiz, é que ele seja tão próximo do mestre, que ao final do dia ele se veja coberto da poeira dos pés do mestre. Tamanha a proximidade, a comunhão, a relação que ele possui com o mestre. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Esse é o desejo de Jesus. Que a gente tenha essa relação com ele, essa relação com Deus, que possamos ser chegados dele. Amém? Dos grandes fundamentos, dos grandes sucessos que levou ao sucesso a vida de George Miller, que foi um homem, um gigante na fé, foi a sua vida de oração. George Miller deixou um escrito com mais de 50.000 respostas de oração. Um homem que tinha sua vida marcada por essa devoção, por essa comunhão. Dizem que em um dos orfanatos que ele dirigia, certa ocasião não tinha nada para se oferecer para as crianças. E às 3 horas da manhã, um homem bate à sua porta, um padeiro, tocado por Deus, e diz, olha, Deus falou comigo e eu vou agora, imediatamente para a padaria, para preparar pão. Posso trazer pela manhã para você? Em outra ocasião, não tendo leite, uma carroça quebra na frente do orfanato e o homem bate no orfanato dizendo, olha, a carroça quebrou, até nós conseguimos socorro, o leite vai estragar, posso deixar esse leite com vocês? Estou vendo que é um orfanato. Porque era um homem que tinha uma vida marcada pela oração. Se você olhar na tua palavra, você vai ver quanto Lucas dá importância para a vida de oração de Jesus. E depois na igreja primitiva, o quanto ele fala sobre oração. Jesus, antes de iniciar o seu dia, diz o texto que ele saía pela manhã para orar. Iniciava o seu dia orando. Tinha essa relação com Deus. E a igreja primitiva era semelhante. Era uma igreja marcada por essa vida de oração. Amém? Então a primeira coisa que vem como fundamento da nossa vida cristã é a intimidade com Deus. Amém? Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Intimidade com Deus. Amém. Ele é o teu Pai. Aleluia. Mas Jesus, ele vai dizer uma outra coisa nessa oração que traz um equilíbrio na nossa visão em relação a Deus. Ele diz que ele é o nosso Pai, mas logo após ele vai dizer que ele está nos céus. Ele é Pai, mas ele está no céu. Colocando a nossa condição diante de Deus, de que ele é um Deus que, embora seja Pai, seja desejoso de ter uma relação conosco, ele está no céu, ele habita no alto e sublime trono. Ele é um Deus santo, santo, santo. E por ser santo, 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 não pode ser tratado de qualquer jeito. Não podemos nos relacionar com Deus de qualquer maneira. Diante de Deus nós devemos ter temor e reverência, amém? O segundo princípio que Jesus está ensinando é o temor. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. A nossa relação com Deus precisa ser marcada por isso, pelo temor, reconhecendo de quem nós estamos diante.
E esse Deus santo precisa ser tratado com a honra que lhe é devida, com o valor que lhe é devido. Não podemos cair no erro de Sansão, por exemplo, que tratou Deus de qualquer maneira, tratou as coisas de Deus de qualquer jeito, a ponto do texto sagrado dizer que houve um momento onde ele pensou que Deus estava com ele, e Deus já não estava com ele. Ele estava tão acostumado a ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, que houve um momento que ele, vivendo de qualquer jeito, relativizando os princípios da palavra, relativizando as coisas de Deus, houve um momento onde ele se levantou pensando que Deus estaria com ele, Deus já não estava com ele. Porque é necessário nós reconhecermos quem é Deus. Eu penso que é por falta de ter esse equilíbrio que muitos têm se dirigido a Deus e vivido um tipo de relação com Deus que foge àquilo que a palavra nos ensina. A ponto de pessoas chegarem diante de Deus e a gente ouvir coisas por aí, coloca Deus na parede, exige a tua bênção dele. Eu fico imaginando como que funciona isso. Quando eu ouço esse tipo de coisa, exigir alguma coisa de Deus, colocar Deus na parede, eu fico imaginando Deus na parede e o camarada falando, dá minha bênção. Mas quem que é o servo nessa situação? Qual é a nossa condição diante dele? Como que eu posso chegar diante de Deus e exigir algo dele? Muita gente pensando que oração é algo, uma palavra que nós usamos, como se fosse essa palavra mágica, abracadabra, nós usamos em nome de Jesus. E Deus se vê obrigado a responder às expectativas do nosso coração. Ele se vê obrigado a fazer a nossa vontade. Eu fui no Semesp em novembro e o Zé Machado falou sobre isso. Ele disse assim que o pessoal tem ensinado a oração hoje como técnica e não como relação. Então a oração virou um controle remoto que o camarada aperta e Deus se vê obrigado a fazer a vontade dele. Ele usa o em nome de Jesus e Deus olha e fala, agora eu estou pego, porque ele falou em nome de Jesus, porque eu fui ensinar a varinha mágica para ele. Meus irmãos, orar em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria. Orar em nome de Jesus é se comprometer com o que Jesus se comprometeria. Orar em nome de Jesus é orar de acordo com a vontade de Deus, porque na oração o que deve ser feito não é a nossa vontade, mas a dele. Na oração nós não fazemos Deus realizar a nossa vontade, mas nós vamos sendo sensibilizados pela presença de Deus, pela essa relação com Deus, a ponto de pedir em nome dele. É como agir por procuração. Você está indo em nome de Cristo. Então orar em nome de Jesus não é usar uma palavra mágica, na qual Deus se vê obrigado a realizar as nossas vontades. Mas é pedir aquilo que Ele pediria. É se comprometer com o que Ele se comprometeria. Amém? Aleluia. Então o temor de Deus, Jesus vai nos ensinar sobre o temor. Primeiro ele fala da intimidade, depois ele fala do temor. Eu penso que o temor de Deus deve ser aprendido, nós aprendemos sobre o temor de Deus olhando para a vida de Paulo. Olha o gigante que Paulo foi na fé e quanta coisa esse homem realizou em nome de Deus. Realizou mais do que qualquer discípulo. Ninguém teve um ministério tão frutífero como o apóstolo Paulo. Mas ele começa quase todas as suas cartas, se não todas, dizendo, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Apostolado é sua função. Mas ele tem consciência de que ele é um servo de Deus. De que ele está nessa terra para servir a Deus. De que ele é um escravo de Cristo Jesus. E a igreja precisa resgatar nos nossos dias essa consciência de que ele é servo de Deus. Que é a terceira coisa que Jesus vai falar sobre esse fundamento, que é a submissão. Essa consciência de que nós devemos ter, que estamos debaixo da missão de Deus. Devemos nos sujeitar a Ele. Porque a Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado e fomos comprados, não por ouro ou prata, mas pelo sangue do Cordeiro. Logo nós somos escravos de Cristo, porque aquele que paga tem direito sobre aquilo que ele comprou. Amém? A gente não deixou de ser escravo. Ele não deixou de pertencer. Nós temos um Senhor, e esse Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo. Não deixamos de pertencer. Nós somos propriedade de Cristo Jesus.
Por isso Deus nos selou com o Espírito Santo, a fim de ficar caracterizado na nossa vida a quem nós pertencemos. E por pertencer a Cristo, nós não podemos fazer da nossa vida o que nós bem entendemos. Nós não podemos usar o nosso corpo da maneira como nós bem entendemos. Nós não podemos usar os nossos bens como nós bem entendemos, porque somos propriedade dele. Paulo vai dizer aos Coríntios no capítulo 6, acaso não sabeis que sois santuário do Espírito Santo que habita em vós, e que vós não sois de vós mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Consciência de servo, está debaixo da vontade de Deus. Por isso Jesus está ensinando, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ansiar para que o reino de Deus venha à terra, e ele virá, porque Daniel diz que a pedra que caiu sobre a estátua, esmagou aquela estátua, cresceu tanto até alcançar todo mundo. O reino de Deus virá de maneira plena. Por meio de nós, através de nós, apesar de nós ou contra nós. Mas o reino de Deus vai vir. O que Jesus está falando é que nós devemos ansiar por esse reino, mas já viver debaixo dos valores desse reino. Porque ele diz que o reino de Deus virá, mas também diz o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está no meio de vós. Como cristão, nós devemos viver já sobre os valores desse reinado de Cristo Jesus. Sobre as leis desse reino. E sendo agente de expressão desse reino, expandindo esse reino, chegando em lugares onde o reino das trevas está imperando e trazendo o reino de Cristo, trazendo libertação, trazendo alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Vale a pena a gente fazer valer a vontade de Deus nas nossas vidas. Mesmo que isso traga alguns custos, eu te digo, vale a pena fazer a vontade de Cristo Jesus. Vale a pena fazer a vontade do nosso Senhor. Faça valer sempre na tua vida a vontade de Deus. Tenha sempre na tua vida essa consciência, isso gravado no teu coração, que isso seja aquilo que venha nortear as tuas ações. Jesus exemplifica isso na oração do Getsêmani. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mais a tua. A vontade de Deus, muitas vezes, vai trazer implicações, vai exigir de nós alguns custos, mas sempre vai valer a pena, porque só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nem sempre aquilo que é bom aos olhos de Deus pode ser bom aos teus olhos. Nem sempre a nossa percepção daquilo que é bom está coerente com a vontade de Deus, com a percepção de Deus do que é bom. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. O mundo pensa sobre bondade, sobre algumas coisas da vida que são totalmente diferentes daquilo que Deus pensa. Como é que o mundo pode olhar para uma pessoa que Deus diz que é bem-aventurada, porque é perseguida por causa da justiça, por causa do reino, e achar que essa pessoa é uma pessoa feliz? O mundo vai olhar e ver uma pessoa privada dos seus bens, privada do seu convívio familiar, privada da sua liberdade, e jamais vai achar que uma pessoa dessa é bem-aventurada. Mas Deus está dizendo bem-aventurado, feliz é esse camarada que tem compromisso com a justiça, com o reino de Deus. Olhar para alguém como Deus olha e dizer bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os que choram. São os que reconhecem a realidade do mundo, a sua realidade diante de Deus, e colocam seus pecados, colocam os pecados do mundo diante de Deus, tem um coração contrito, quebrantado. Deus fala, esse camarada é bem-aventurado. Mas o mundo vai dizer, esse camarada, através do Freud aí, esse camarada é um infantil. Ele não alcançou a sua maioridade. Ele precisou criar um Deus a fim de colocar diante desse Deus as suas frustrações, colocar diante de Deus as suas angústias, porque ele não consegue encarar o mundo como ele é. Então ele precisou inventar um Deus. O mundo olha para isso e não consegue enxergar aquilo que Deus enxerga. Deus enxerga o nosso coração. Deus tem uma percepção daquilo que é bom que nós não temos muitas vezes e que o mundo muito menos. Que a sociedade muito menos. Mas Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas.
E mesmo que a vontade dele, como eu disse, traga custos para nós, vale a pena ficar firme nessa vontade. Vale a pena fazer prevalecer a vontade dele nas suas relações dentro de casa, no seu trabalho. Não haja de acordo com aquilo que o mundo diz que é certo, que é correto. Nós não devemos nos nortear por aquilo que o sistema diz ser correto, mas por aquilo que Deus diz na sua palavra. Por isso Paulo vai falar, não vos conformeis com esse século, com esse sistema. O cristão é chamado para ser um inconformado. Para ser um inconformado com o sistema. Porque o sistema está em contradição com a vontade de Deus. Nós não podemos viver debaixo dos valores que a nossa sociedade tem colocado por aí. Nós precisamos fazer prevalecer sempre essa vontade. Amém? O mundo pode dizer que não existe algo que se coloca como absoluto para as nossas vidas, como referência para os homens em todos os contextos, em todas as situações, mas nós sabemos que isso aqui é a verdade absoluta. O mundo pode dizer que não é, mas nós sabemos que é. A vontade de Deus está aqui. E é com ela que nós devemos nos comprometer. Amém? Aleluia. Então a terceira e última característica nessa relação com Cristo, na nossa vida cristã, no fundamento que é a relação com o Mestre, é a submissão. Esse é o tripé que constitui o fundamento da vida cristã. A intimidade, o temor e a submissão. Aí você pode estar pensando que eu pulei uma coisa aí, que é a santidade. Mas eu penso que santidade, ela vai muito além do que uma relação com Deus restrita à individualidade, no qual, através de alguns comportamentos, nós conseguimos ser abençoados por Deus através das nossas atitudes, do nosso comportamento. Santidade tem muito mais propósito no sentido de expressar Deus, de manifestar Deus. Ele diz, santificado seja o teu nome. O nome de Deus já é santo, porque Deus é santo. Nós só podemos tornar o nome de Deus santo nas nossas vidas, através do estilo de vida que nós adotamos, através do nosso comportamento diante da sociedade, através da maneira como nós nos relacionamos com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso vizinho, da maneira como nós nos relacionamos com os nossos empregados, quem é patrão, com o empregado com o patrão. É isso que torna o nome de Deus santo, quando você age de maneira que Cristo sempre seja glorificado na tua vida. Isso é santo, isso é tornar o nome de Deus santo. É zelar pelo bom nome de Deus. A gente aprende a zelar pelo nome da família, pelo nome do pai, pelo bom nome. É zelar pelo nome de Deus, pelo nome dele que é santo. E o inverso disso, pode ter certeza que é gerar escândalo. Quando a igreja não vive os princípios da palavra, quando ela não é santa do lado de fora, que é onde ela deve ser, o nome de Deus é zombado, é ridicularizado. E a gente sabe muito bem disso. A gente presencia uma sociedade que ridiculariza dos evangélicos por causa de um mau testemunho de que alguns fazem, de que alguns estão produzindo. A gente sabe disso, não preciso falar muito sobre isso. Muita gente gerando escândalo porque não está comprometida com aquilo que a palavra nos ensina. Estão comprometidos com o seu próprio coração. Estão comprometidos com a sua própria vontade. Então, santo tem a ver com expressar Deus. Viver uma vida de tal forma que o nome dele seja glorificado. Não é por acaso que ele diz para os discípulos que se eles tivessem o caráter de Cristo, eles seriam sal e luz, seriam relevantes na sociedade. Aí ele diz assim, assim então brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vendo as vossas boas obras façam o quê? Glorifiquem ao Pai que está nos céus. Através das vossas boas obras, os homens vão olhar e o nome de Deus vai ser glorificado. Vai ficar caracterizado de que aquilo é obra de Deus, de que Deus está com essa pessoa. Vai ficar caracterizado que Deus é presente com ela e que ela tem essa relação com Cristo e zela pelo nome dele. Por isso que Nicodemos chega diante de Jesus na calada da noite e diz o seguinte, olha, não é possível alguém realizar o que você realiza se Deus não estiver com ele. Eu creio que ele não estava falando apenas de milagre, ele estava falando de vida. De vida. Que Jesus, o que dava autoridade, o que dá para nós autoridade,
é a nossa prática, e não é aquilo que nós falamos. Por isso, quando Jesus terminou o Sermão do Monte, as multidões ficaram admiradas com o seu ensino, porque ele não ensinava como os mestres da lei. Ele praticava o que vivia. E a igreja precisa ter essa consciência. E estar engajada em manifestar Deus nas suas relações. Então, quando a gente olha a santidade, tem que pensar nessa perspectiva de natureza. Da natureza da santidade. E a natureza da santidade, ela é relacional. Ela não é restrita à individualidade, ela é relacional. Ela envolve como nós nos relacionamos e como nós estamos glorificando a Deus através das nossas vidas. Então, como eu estava dizendo, Nicodemos chega diante de Jesus e fala, não é possível a pessoa não vir de Deus fazendo o que você faz. Fica claro que Deus está com ele. Quando Jesus curou o Bartimeu, ele saiu glorificando a Deus pelo caminho. Quando Pedro e João subiram ao templo de Formosa e curaram um paralítico, ele saltou e entrou no templo glorificando a Deus. Porque ficou caracterizado que era obra divina. De alguém que tinha uma relação que levava a sério com Deus. Nós precisamos ter esse compromisso. E entender que a santidade sempre deve ter essa perspectiva da nossa relação. Porque afinal de contas, o nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas em uma só. Eu mais credo que explica isso. E Ele sendo uma unidade, vivendo em comunidade, que o nosso Deus, Ele é uma comunidade, nós devemos, à semelhança dEle, expressar esse tipo de relação. Por isso que Jesus orou com fervor para que nós fôssemos um. Que a vida cristã só tem sentido em comunidade. Ninguém que restringe a visão de Deus à sua individualidade ou até mesmo ao núcleo, seu núcleo familiar, pode ter compreendido o Evangelho de Jesus. Que a vivência cristã só pode ser feita em comunidade. Por isso que Deus só se manifesta onde a relação de 2 ou 3. Deus não se manifesta para a individualidade, Ele se manifesta para a relação, para as nossas relações. Por isso é necessário, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. E ali eu vou me manifestar. A santidade então envolve isso. A gente tem que pensar e primar pelas relações e levar o nome de Cristo. E é por isso que ele continua orando dizendo assim. Ele inicia essa oração dizendo Pai, mas ele diz nosso. Quando ele fala Pai, nosso, ele coloca todos nós na mesma condição diante de Deus, na mesma posição. Ele está dizendo que todo ser humano é igual diante de Deus. Que nós somos iguais e devemos ter essa consciência de igualdade. O que Jesus está ensinando é que as nossas relações devem ser marcadas pela essa consciência de fraternidade. De fraternidade. De olhar para o outro e ver como fazendo parte da sua vida, como extensão da tua vida e você da vida dele. As nossas relações devem ser marcadas por essa fraternidade. Ninguém sozinho tem um monopólio sobre Deus. Um cristão não pode ter a consciência de superioridade em relação ao seu semelhante. Essa coisa de que eu sou cabeça, você é cauda. Eu sou melhor do que o outro. Isso não cabe dentro do reino de Deus. Não cabe dentro do reino de Deus. Primar sempre por essa igualdade nas nossas relações, na nossa vida. Não podem existir guetos no reino. Amém? Pode falar para a pessoa, não existe gueto no reino. Cristo veio quebrar todos os guetos. Cristo Jesus veio quebrar o muro de inimizade. Portanto, depois que o sangue de Cristo foi derramado, diz Paulo, já não há mulher nem homem, nem escravo nem livre, todos são iguais diante de Deus. Ele formou destes um só povo. Aleluia!
Isso está claro desde do primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, já está dizendo sobre a igualdade. O princípio da igualdade, que envolve a gente ter relações de fraternidade. Criou Deus o homem à sua imagem, o homem é criado à imagem de Deus. É a imagem de Deus. E essa consciência de igualdade e de ver o outro como imagem de Deus faz com que a gente busque sempre isso nas nossas relações. Tiago vai dizer, olha, se na tua reunião entrar uma pessoa com um anel de ouro, toda bem vestida, arrumada, e você dizer, olha, senta aqui na primeira fileira, e entrar um maltrapilho, você fala, ó, senta aí no fundo, fica aqui debaixo dos estrados dos meus pés. Tiago vai dizer, vocês não estão fazendo acepção de pessoas? Vocês não estão fazendo acepção de pessoas com esse tipo de postura? Isso é inconcebível no reino de Deus. Não pode existir, como eu disse, guetos de pobres, de ricos. Não pode existir esse tipo de situação dentro do reino de Deus. Nós somos chamados a promover sempre a igualdade. A viver essa vida que nós olhamos o outro como irmãos. Como irmão meu. E ele me vê como irmão dele. Não importa as nossas diferenças, o sangue de Cristo nos uniu. E aquilo que nos uniu é muito maior do que aquilo que nos separa. Amém? É muito maior do que aquilo que nos separa. Lógico que a palavra não está dizendo sobre a uniformidade, mas sobre a diversidade. E essa diversidade que vai trazer a beleza do corpo de Cristo. Que vai promover a interdependência, onde um depende do outro. Porque o meu irmão tem dons que eu não tenho, e eu tenho dons que ele não tem, e por isso nós precisamos um do outro. O profeta precisa do pastor, o pastor precisa do evangelista, precisa do missionário, a igreja, nós dependemos uns dos outros. Ninguém detém todo o conhecimento, toda a verdade, todos os dons. Não sei, né? Talvez você tenha todos os dons. Tem, Tiago? Todos os dons? Nós precisamos uns dos outros. E essa consciência de fraternidade, esse comprometimento com o relacionamento, com a comunidade, essa consciência de comunidade é tão forte. A importância que nós devemos dar à comunhão é tão forte que Jesus vai dizer que até os nossos recursos devem ser levados tendo essa perspectiva em mente. Por isso que a igreja primitiva tinha tudo em comum. E Jesus está nos ensinando a ter esse tipo de engajamento, de compromisso, onde tudo aquilo que nós temos deve ser colocado e compartilhado. Por isso na oração, no reino de Deus, não existe pão meu, só há lugar para o pão nosso. Porque se o pão veio de Deus, baseado na graça, no favor, como um presente, esse pão nunca pode ser meu. Ele só pode ser nosso. Só que muitas vezes a igreja quer compartilhar Deus, o Pai, mas não quer dividir o ídolo que é o pão. Às vezes eu fico entristecido como algumas notícias, como eu vi ontem, de pessoas que se dizem cristãs evangélicas, vivendo uma vida voltada para o luxo, para o materialismo. Como pode um cristão, um evangélico, um líder de igreja, viver uma vida de luxo enquanto gente passa fome do lado dele? Como pode alguém ter uma fortuna de 2 bilhões, de 300 milhões, enquanto tem gente que passa fome dentro da sua cidade, na sua rua, do seu lado? O nosso evangelho é o evangelho da partilha, do compartilhar, é o evangelho do dividir. Por isso Deus está falando, o pão é nosso. O pão não é meu, para minha acumulação. O pão é para ser partilhado. Essa é a essência do cristianismo. Essa é a essência da vida cristã. O espírito do evangelho é o espírito de partilha. É o espírito de altruísmo. Não é por acaso que quando os discípulos estavam caminhando para Emaús e Jesus apareceu ao lado deles ressurreto, falando o tempo todo ao lado deles, compartilhando a palavra de Deus, eles não perceberam que era Jesus. Mas diz o texto que quando eles se sentaram para comer, Jesus pegou o pão, deu graças e partiu, e imediatamente seus olhos foram abertos. E Jesus não ficou para comer.
Jesus só quis lembrar aqueles homens algo que era comum na sua vida, que era uma vida de partilha, que era uma vida onde o que vale mais é dar do que receber. Paulo diz, a maior felicidade em dar do que em receber. No Evangelho não há espaço para o individualismo, para o egoísmo. No Evangelho não tem isso. O Evangelho deve ser levado sempre em conta a comunidade de Jesus, a comunidade dos discípulos e o próximo, que está em situação de necessidade, que está faminto. A igreja deve ter esse tipo de consciência. Não pode ter espaço para o eu no Evangelho. Está ali o quadro que nos ensina isso, né? Do Jaziel. Sempre que eu venho aqui, eu olho esse quadro e isso tem que ficar gravado no nosso coração. Porque quando Jesus chamou os discípulos, ele disse, olha, se você quiser me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, aí você vem e me segue. Aí ele diz assim, porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder por amor a mim, esse vai achar a vida. Esse entendeu a vida que Deus quer nos conceder. A vida abundante, que transborda de Cristo, que transborda de generosidade, de amor. Essa é a vida, esse é o Evangelho. Essa é a proposta de Jesus. Uma vida de partilha, de entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o seu Filho. O Evangelho é o Evangelho de doar-se, de se entregar. Nós precisamos desesperadamente, a igreja brasileira, retomar essa consciência do nosso. Essa oração, se você olhar, ela está em primeira pessoa do plural. O que Jesus quer é que a gente aprenda a viver como irmão, a ponto de entregar até mesmo aquilo que Ele colocou como recurso nas nossas mãos, a fim de que todos tenham dignidade, a fim de que todos tenham uma vida digna na cidade, na sociedade. É o pão nosso. Nós estamos tão impregnados com o individualismo que o sistema tem gerado, que se você olhar, até mesmo as nossas canções são dentro dessa linha. Eu quero, eu posso enfrentar, eu vou chegar, é tudo eu. E se você olhar as canções mais antigas, elas falavam, nós coroamos a ti, grande é o Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Essas daí é da época que os caras que escreviam letras estavam mais sensíveis a Deus, ao Evangelho. O Ademar de Campos, o Asaf Borba. Agora hoje a gente está tomado com essa consciência do individualismo. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Mesmo que para isso eu pise no irmão, eu passe por cima do outro. Não tem nada a ver com o que Jesus veio nos ensinar. Por isso a essência do Evangelho é dividir, é compartilhar. É a partilha que Jesus está promovendo e quer que a gente viva. Amém? E por fim ele vai dizer que nós somos uma comunidade, no cumprimento da vida cristã, que é santidade, fraternidade, partilha, por fim ele vai dizer que nós somos a comunidade do perdão e da cura. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Evidentemente, Jesus está falando que a condição para receber o perdão de Deus é à medida que nós perdoamos uns aos outros. Que nós temos a capacidade que nós temos de perdoar o outro que nos ofendeu. Mas eu gostaria de pensar com você no sentido de que nós temos a mensagem do perdão e da graça. E quantas pessoas estão precisando dessa mensagem, meus irmãos? Quantas famílias que estão destruídas porque não conhecem essa mensagem da graça e do perdão. Estão com a alma adoecida, com o coração doente. Estão padecendo porque nunca ouviram falar dessa mensagem que pode trazer cura para elas. E quem tem essa mensagem é você. E Deus quer que cada um de nós venhamos a levar essa mensagem. Não só com os lábios, mas com a vida acima de tudo. A mensagem do perdão, da graça. Viver essa mensagem. Em nome de Jesus, cada um de nós possa se engajar no cumprimento dessa missão. E ser, como Jesus propôs, uma comunidade terapêutica. A igreja que leva a cura. A igreja que é a solução, porque ela sabe que ela tem o remédio
para a doença da nossa sociedade, para o pecado. Ela sabe, é a graça, é o perdão. Que no nome de Jesus a gente fique comprometido com isso. Amém? Amém. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Falei do fundamento da vida cristã, que é a nossa relação com Deus, a intimidade, o temor e a submissão. E o cumprimento dessa vida envolve santidade, fraternidade, partilha e perdão. Isso é a comunidade do perdão. Mas eu gostaria de dizer para você que nesse processo, o nosso Deus nos encoraja, nos fortalece. Ele nos fortalece. A oração diz que Ele é o nosso provedor, o pão nosso de cada dia. Que Ele é o Deus que vem trazer cura para o nosso coração. Ele perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. E que Ele também é o Deus que nos livra do maligno, nos livra do mal. Eu gostaria de concluir fazendo 2 apelos específicos aqui. E depois um geral. Talvez você tenha se sentido, quem sabe, aprisionado pelo medo, pelas preocupações. Esteja se ocupando previamente de coisas que ainda nem aconteceram. Quem sabe teu coração anda ansioso demais, preocupado demais. E isso tem impedido você, talvez, de viver, de gozar, de desfrutar da vida que Deus te proporcionou. De viver com a tua família, de desfrutar da relação com o teu filho. Talvez você esteja tão ansioso, tão preocupado, que não tenha tempo nem para desfrutar com o seu filho. Simplesmente brincar com ele, passar um tempo com ele. Quem sabe você está tão ansioso que não tem tempo nem mais para passar direito com a tua esposa. Que dirá então para cumprir o propósito de Deus nessa terra? Mas eu gostaria de dizer para você que se porventura você está assim, ansioso, preocupado, isso tem se tornado, quem sabe, uma prisão na tua vida, dizer, como Jesus disse, que se você priorizar o reino dele, o Pai vai colocar o pão sobre a tua mesa. Ele está dizendo, filho, se você priorizar o meu reino, pode ter certeza, pode ter toda a certeza que eu vou estar contigo. Eu vou ser o teu